Agora acho que a gente está gravando. A ideia dessas gravações, pelo que eu entendi, elas vão ficar anexadas lá pelo AVA. Mas hoje eu tive que entrar aqui no Microsoft Teams aqui antigo. Então, muito possivelmente, essa aula que eu estou gravando aqui agora, eu devo ter que postar ela no YouTube ainda. Mas as próximas eu acho que não vai precisar fazer assim, não. Como hoje eles ainda estão organizando o sistema, hoje a gente está gravando ela aqui e eu posto no YouTube para quem depois quiser assistir. Mas tomando aí o que eu estava falando, essa disciplina ela vai ser importante, né, para a gente ter conhecimento de muita coisa que vai vir aí para frente. E geralmente a disciplina de fisiologia do exercício, como eu estava falando, ela vem associada à disciplina de fisiologia básica. Creio, eu não sei, eu acho que na grade de vocês não têm uma disciplina com o nome fisiologia básica, estou correto? Fisiologia humana, vocês tiveram alguma disciplina assim? Ainda não. Não. Não, né? É porque, na Não, creio eu que não verdade, tem, não. isso, na verdade, alguns conceitos da fisiologia, eles ficam dissolvidos em outras disciplinas na forma com que eles arrumam a grade curricular de vocês. Então, vocês devem ter visto alguma disciplina do tipo anatomia, alguma coisa com o nome de anatomia do sistema cardiovascular, anatomia do sistema respiratório e renal. Muito possivelmente vocês viram alguma disciplina nesse sentido, não viram? Sim. Sim, né? Sim. Então, muito possivelmente, dentro dessas disciplinas, eles abordaram alguma coisa de como funciona o organismo. Porque a disciplina de fisiologia, ela tem duas partes que você tem que entender. Primeiro, a fisiologia humana normal. Como que os órgãos como os sistemas funcionam no nosso organismo. Sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema renal, sistema músculo-esquelético, né? Sistema nervoso. Então, ela parte da ideia que você já tem uma noção básica do funcionamento desses sistemas para você entender como que o exercício provoca alterações nesses sistemas. Só para ver mais ou menos aonde vocês estão aí em relação a isso, vocês chegaram a ver alguma coisa sobre sistema nervoso? Condução de impulso nervoso? Chegamos. Chegaram? Sim. Beleza, ouviram falar em potencial de ação? Sim, mas não estou lembrado muito bem agora como é que é. Mas sim. Pois é, parte da ideia de que vocês já entendem algumas coisas, né? Algumas coisas a gente vai rever, mas eu não consigo rever tudo, porque simplesmente não dá tempo. Por exemplo, tem alguns conceitos importantes, principalmente a partir do sistema cardiovascular, débito cardíaco, volume sistólico, volume diastólico. Já ouviram falar sobre esses conceitos? Sim. Alguns sim, alguém falou que não. É porque acaba a gente tendo algumas pessoas que estão em períodos diferentes também aqui, né? Então, às vezes, vocês vão ter que, para entender um pouquinho a disciplina, recorrer também a alguns livros da fisiologia básica. Mas, assim, a gente vai tentar falar de algumas coisas básicas dentro do possível, mas eu não posso ficar só nisso, senão eu não falo nada de fisiologia do exercício. Então, vou ter que tentar fazer um meio termo nisso tudo aí. Ok? Então, eu vou abrir aqui o slide que a gente possa iniciar. Vocês agora estão vendo aqui só. Se tiver alguém, pessoal, se alguém entrar aqui, quando eu abrir o slide, eu não vou conseguir ver se tem alguém tentando entrar. Se tiver, vocês me comunicam aqui. Pode falar, pode fazer uma pausa enquanto eu estiver falando, porque senão eu não vou conseguir visualizar, ok? Aí, já tem um pim-pim. Esse pim-pim me deixa doido. Tem como entrar direto, sem eu precisar ter que ficar aceitando, mas tudo bem. Estão visualizando o slide aí? Não, tá aparecendo você. Tô te vendo. Peraí, então.
compartilhar a tela, que aí eu acho que vai dar. Aí, Tá agora tá visualizando aí, vendo. né? Aham. Beleza. Uma coisa importante, então, que todo mundo entre aí no grupo do WhatsApp, porque é onde a gente faz as comunicações de trabalhos, né? Posso tirar dúvida aí no WhatsApp, quem quiser aí. Então, para os líderes de turma eu já passei, né? Pedi para todo mundo entrar no grupo do WhatsApp. Tem alguém aí que está online que não está no grupo do WhatsApp? Não, né? Eu não Então, tô não, professor. então entre no grupo do WhatsApp. Me manda aí depois. Pode ser no particular aí que eu vou te adicionar no grupo do WhatsApp, da disciplina de fisiologia, tudo bem? Ok. Depois me manda aí. Vamos lá. Eu começar aqui explicando em relação à disciplina, quanto à questão de pontuação. Eu acho até que vocês receberam um PDF aí falando um pouquinho sobre isso. Essa disciplina de fisiologia do exercício, ela entra como esse modelo AMI. Na verdade, né, é híbrida, porque parte das atividades ela é feita no sistema. Nesse semestre, acho que todas as disciplinas são híbridas, então ela tem um H na frente. Mas essa pontuação aqui vale para entender a maior parte dos pontos, tá? Pelo menos as partes que cabe restrita à disciplina. Então a gente tem uma primeira avaliação oficial, que vale 1.000 pontos, e uma segunda avaliação oficial, que vale 4.000 pontos. Então, em notas de prova, a gente tem um total aí de 5.000 pontos, e vocês têm que atingir um mínimo de 2.500. Além disso, a gente tem as atividades de sala de aula, que geralmente a gente dá como forma de trabalho. Então, no primeiro bimestre, 1.000 pontos, e no segundo, 1.500. Mais à frente eu vou mostrar como é que vai ficar a distribuição dessa pontuação. E também temos a atividade virtual, que são 1.000 pontos, que são as atividades em relação à disciplina que vocês têm que fazer, né? E as atividades transversal, que somam 3.500 pontos. Então, vocês têm que ter um mínimo de 2.500 em notas de prova, mais o somatório de nota de prova, nota de trabalhos, atividade virtual no sistema, no AVA, mais atividade transversal, que vale para todas as disciplinas, o total de pontos que você pode chegar é 12.000, mas você tem que somar um mínimo de 6.000. Então, para passar, são dois critérios: fazer um mínimo de 6.000 e ter, no mínimo, com nota de prova, a metade da pontuação, que são os 2.500. Todo mundo está ciente disso, certo? Certo. Certo. Sim. Beleza. Bom, aqui tem a disciplina, ela é uma disciplina de carga horária de 80 horas. Esse semestre, essa disciplina, 60 horas é com aulas presenciais, os outros 20 presenciais, assim, né? Aula, essa aqui que a gente está fazendo, ela está contando como uma aula orientada pelo professor. As outras 20 horas que estão aqui, que na verdade são 60 com o professor, as outras 20 está relacionado a essas atividades virtuais que vocês realizam. O plano de ensino, depois eu acho que eu vou apresentar, não vou apresentar para vocês, mas ele vai estar lá no AVA, né? Vocês podem dar uma olhada. Eu coloquei aqui um cronograma. Eu gosto de apresentar esse cronograma do que eu pretendo dar na disciplina inteira, até para a gente poder ter uma noção do que tem aí, o que a gente vai ver. Então, hoje, dia 24 de agosto, a gente começa falando da unidade 1, que eu vou falar de transferência de energia para o corpo. Então, eu vou falar de vias, energia por meio de uma molécula chamada de ATP, e começo a falar de algumas vias relacionadas à produção de energia, vias aeróbias e anaeróbias. Essa aula sobre o metabolismo energético ela é dividida em 3 partes. Então, primeiro dia 24, dia 31 e dia 14, tá? Todos esses 3 conteúdos aqui, ó, 24, 31 e 14, eles estão interrelacionados. Por isso, quem não assistir a aula de hoje já vai ter dificuldade de entender a aula do dia 31.
Então, é importante para os colegas que não estão aí presentes, depois que vocês avisem eles que eles precisam assistir essa aula, pelo menos gravada, para que possa dar continuidade nessa parte aqui. Então, essas 3 primeiras aulas, elas estão interrelacionadas, que a gente vai falar sobre o metabolismo energético. Depois a gente tem um encontro aqui no dia 21 de setembro, que aí a gente começa a falar sobre músculo esquelético, estrutura, função e etapas da contração, e também os tipos de fibra muscular. Aí que já é uma outra unidade relacionada ao sistema nervoso e músculo esquelético, processo de contração. E a proposta é que a gente faça uma aula prática no dia 28. Aí essa aula prática seria aí na instituição. A gente ia fazer testes para avaliar os sistemas energéticos que eu vou apresentar nas próximas 3 aulas. No dia 5 de outubro, a gente já tem a nossa primeira avaliação oficial do bimestre. E no dia 12, uma semana de palestras da instituição. Então, nessa semana aqui, a gente não vai ter aula. Vai ser uma semana de palestras da instituição que eles aqui estão organizando. Eu ainda não sei bem ainda qual é esse cronograma, mas vai ter esse evento aí. Deixa eu ver se tem mais 2 pessoas entrando aqui. Estão vendo aí o quadrozinho? Então, né? Então, semana de palestra da instituição. Ainda, continuando a unidade 2, porque a gente vai ver sobre o músculo esquelético, estrutura, função, e depois a gente vai falar das adaptações desse músculo esquelético ao TF aqui, que é o treinamento de força, eu só simplifiquei, né? Vias hipertróficas, a gente vai ver como é que acontece a hipertrofia muscular e as adaptações relacionadas ao exercício de força, adaptações neurais e o chamado dano muscular induzido pelo exercício, que é aquela dorzinha que a gente sente após finalizar o exercício. Então, depois a gente já passa para a unidade 3, no dia 26, sobre uma outra unidade, que aí é já falando sobre a função do sistema respiratório e falando sobre alguns limiares de transição metabólica. O que são esses limiares? Limiares que definem se um exercício é de característica aeróbia ou anaeróbia. É possível fazer essa identificação a partir do sistema respiratório. Também é possível fazer isso a partir de concentração de lactato no sangue. Então a gente vai ver algumas formas de fazer isso. Identificar se um exercício ele é de característica aeróbia e anaeróbia. Por exemplo, será que uma corrida... Todo mundo já ouviu falar nesses termos, aeróbio e anaeróbio? Sim. 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 Beleza, mais para frente eu vejo o que vocês entendem disso daí. Bom, no dia 2 tem um feriado de finados. No dia 12, 9 de novembro, a gente começa a falar aí sobre a função do sistema cardiovascular e as adaptações provocadas pelo exercício aeróbico. A gente vai ver que tem muita coisa legal de que o exercício promove uma série de alterações no sistema cardiovascular, incluindo o coração. O exercício modifica a estrutura do coração. E no dia 16 a gente fala sobre as adaptações ao treinamento aeróbico e força, e também o efeito do treinamento concorrente. E fala um pouquinho sobre prescrição de exercício. Por último, no dia 23, a gente vai ter uma aula prática sobre identificação desses limiares, e no dia 30, a prova oficial. Deixa eu ver que tem mais alguém entrando aqui. Então, esse mais ou menos é o nosso cronograma. Então, a gente tem, teoricamente, 2 dias de prática aí na instituição garantidos, que vão ser esse dia 28 e o dia 23. Tem várias semanas aqui de feriado, né? Tem 2 feriados aqui e ainda uma semana de palestra. Então, acaba que nesses 3 dias, são 3 dias a menos de aula, né? Então, por isso, eu tive até que fazer algumas adaptações nessa disciplina para que a gente possa aproveitar bastante o conteúdo relacionado à fisiologia do exercício.
uma coisa importante que tem dado certo é alguns pontos, a distribuição de pontos, tá? Esse painel aqui, queria que vocês gravassem bem. É claro que eu vou mandando as mensagens lá pelo grupo do WhatsApp, mas é importante que vocês estejam atentos. Bom, no dia 7 de setembro, eu vou enviar um trabalho, que é fazer uma resenha de um artigo, que eu vou enviar para vocês, valendo 200 pontos. A ideia desse artigo ele é contribuir com o conteúdo que eu vou falar mais à frente sobre VO2, né? Vou falar um pouquinho sobre VO2 e esse artigo vai ajudar a abrir a mente de vocês para algumas coisas. Então, esse vai ser um dos nossos primeiros trabalhos. Outra coisa, isso aqui não faz parte da instituição, né? Mas é aquela ideia. Como de modo geral, é muito difícil o pessoal fazer as atividades que ficam lá no portal da disciplina, eu tomei a liberdade de criar uma estratégia para incentivar vocês a fazer. Então, e isso significa dar pontos adicionais na prova oficial, né? Quem estava na disciplina de cinésio semestre passado e quem teve, e os meninos acho que do 7º, 8º também, na disciplina de grupos específicos, eu acho que eu usei essa estratégia também. O que é isso? Aquelas atividades lá que vocês precisam fazer lá das unidades, no final de cada unidade, de cada sessão, elas vão valer pontos adicionais. Eu consigo abrir lá o AVA e ver quem fez e quem não fez. Então, isso vai gerar uma pontuação a mais de 100 pontos na prova para quem fazer as unidades 1 e 2 até o dia 27 de setembro. Lembram disso? Como é que funcionava esse esquema? Então, por exemplo, se a prova estava valendo lá 1.000 pontos, se por acaso você tirou 500 pontos na prova, mas eu observei que você fez também as atividades da unidade 1 e 2, eu adiciono mais 100 pontos, ok? Lembram disso? Lembro, professor. Professor, Oi. Pode falar. no dia 7 você vai mandar no grupo porque é feriado, né? Não vai ter aula. Tá Não, ouvindo? não vai, mas lembrando que as unidades 1 e 2 vocês vão fazendo à medida que a gente vai dando as aulas, né? Então, não necessariamente você precisa fazer no dia 7. Professor. É que eu vou olhar no dia... Não, professor. Do artigo? Isso. Isso, eu vou mandar uma semana antes, mas você vai ter até esse dia para me entregar, entendeu? Isso é só a data final que eu vou olhar. Depois disso eu não olho mais, não. Se não fez, vai ficar sem ponto. Mas é claro, eu vou mandar isso antes dessas datas, tá? Isso aqui é só a data limite, mas eu vou estar sempre mandando antes. Então, por exemplo, esse artigo eu já vou mandar, né, no mínimo uma semana antes. A ideia é mandar até com 2 semanas antes. Essas atividades aqui da unidade 1 e 2, isso aqui vocês já vão fazendo à medida que a gente vai dando continuidade à aula. Por exemplo, essa unidade 1, eu pretendo acabar, igual eu falei aqui, ó, lá para o dia 31 aqui, já está terminando ela, né? Então, já dá para vocês ir adiantando aí essas tarefas aí. Bom, a gente vai ter, então, o relatório da aula prática. Qual que é a aula prática? Essa aula prática aqui, ó, para o dia 28 de setembro. A ideia é que isso vai gerar uma atividade que vai envolver um relatório dessa aula, que aí vai valer mais 800 pontos. Então, esses 800 pontos da aula prática, mais os 200 pontos do artigo, fazem parte da pontuação que o professor distribui dentro da sala de aula. O único que é adicional, que não está lá no sistema, é onde tem esse maisinho aqui. Tanto que eu colori até de rosinha aqui. Ou seja, que é fazer as atividades da unidade 1 e 2, unidade 3 e unidade 4. Isso aqui vai ser ponto adicional na prova. Lembrando que, se a prova valia 1.000 pontos e você atingiu 1.000 pontos, mesmo que você faça essa atividade, não tem como eu te dar 1.100, né? Até porque o sistema não me permite lançar isso. Mas essa pontuação ajuda muito, principalmente aqueles que acabam não indo tão bem na prova. Então, é uma forma de incentivá-los a fazer essas atividades aqui.
e nem sempre a pessoa vai bem na prova, né? Às vezes, durante a prova, a pessoa se sente numa situação de estresse, acaba entrando em esquecimento, então a gente entende isso, mas é importante, se você fez as atividades da unidade 1 e 2, significa que você está acompanhando a disciplina, está se esforçando para fazer o conteúdo. Então, por isso que eu gosto de adicionar esses pontos aqui. Deixa eu ver que tem mais gente entrando ali. Outra atividade que vai valer ponto aí é de uma aula prática, 1.500 pontos. Aí isso aqui já é para o segundo bimestre, que tem a ver com aquela pontuação de sala de aula, e mais 200 pontos da unidade 4. Então, unidade 3 e 4 são pertencentes ao segundo bimestre, tá? E as unidades 1 e 2 ao primeiro bimestre. Ok? Tranquilo aqui ou dúvidas? Tranquilo, tranquilo. Professor, Oi, De boa, de boa. você vai falar aí, posso falar? pode. Essa aula prática aí, como é que vai ser? A gente vai na faculdade, você vai estar lá, Vou alguém vai... estar lá. A ideia é que a gente marque esses encontros aí. Então, eu não, a instituição ainda não liberou para ter aula dentro da sala de aula, mas parece que eles já criaram um protocolo para as aulas práticas. E essa disciplina de fisiologia, a gente tem que cumprir uma carga horária de aula prática. Então, esses 2 dias é certo que vai ser lá na instituição fazendo essas aulas práticas que estão relacionadas à disciplina. Mais à frente eu vou explicando elas, porque não adianta também eu adiantar muita coisa, porque lá na frente eu tenho que explicar tudo de novo, mas são aulas que vão estar relacionadas aos conteúdos. Então, só para você ter ideia, essa aula aqui, ó, que é do dia 28, nós vamos ver como fazer a avaliação dos sistemas energéticos, aeróbios e anaeróbios. Mas primeiro nós vamos aprender o que são esses sistemas energéticos nessas 3 primeiras aulas, do dia 24, 31 e 14. E lá no dia 28 a gente faz uma prática de como fazer a mensuração dos sistemas energéticos, né? E aqui no dia 23 é a mesma coisa, que vai estar relacionado a, por exemplo, essa aula aqui de limiares de transição metabólica. Mas lá na frente eu explico mais como se vai dar essas aulas práticas. Ok? Beleza. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, bom, esses aqui são os livros que a gente vai usar como referência, tá? Vocês têm no portal de vocês um livrinho que a própria instituição oferece, que é um livrinho básico, tá? Aquele livrinho ali com 2 horinhas, 3 horinhas do dia, vocês lêem ele completamente. Mas ele é um livro que ele é muito raso, ele não aprofunda em nada, né? Ele fala de um modo geral. Então, assim, para a disciplina, não dá para ficar só naquele livrinho básico lá. Tem que tentar buscar algum desses livros aqui. Vocês têm tanto a possibilidade de pegar o livro físico na biblioteca, mas principalmente vocês têm um sistema online que vocês conseguem acessar o arquivo dos livros em PDF. Eu já disponibilizei como faz isso e lá no grupo do WhatsApp eu vou mostrar de novo o caminho. Tem lá uma biblioteca, um acervo online que você entra lá, faz login, faz o seu login e senha lá no sistema e você consegue ter um acervo grande de livros. Todos esses estão lá que você consegue pegar eles em PDF, né? Então é bem prático, muito legal, né? No meu tempo que eu estudava nem tinha essas coisas, quem me dera. Era tudo um livro físico e aí você tinha que brigar lá com um coleguinha para conseguir pegar o livro, porque não tinha livro para todo mundo. Então hoje em dia vocês têm essa possibilidade, então espero que vocês usem, tá? Todo mundo já tentou alguma vez pegar livro aí online, alguma vez? Não. Professor, Eu já tentei, nunca consegui. tentei, não consegui. Gente, eu vou mandar lá. Eu fiz na disciplina de cinésio, eu fiz um caminho lá
aqui explicando, pessoal, como é que faz esse acesso. Vou mandar de novo lá para vocês tentarem conseguir. Se vocês não conseguirem, tem que ver por quê. Por exemplo, se o seu login não acessa, aí talvez você tenha que tentar ver com alguém lá do TI da instituição, alguém, Eu já talvez com a entrei. Júlia, porque teoricamente todos os alunos têm que ter acesso a esse sistema. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu entrei. Vou fazer o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Onde funciona isso? Vocês estão vendo a tela do meu computador, não estão? Sim. Sim. Cliquei aqui no Chrome aqui para ver se ele abre. Paciência aí que meu computador tá meio lerdo. Ó, eu vou entrar aqui, ó, Biblioteca Pitágoras. Entrei aqui no site da instituição. Carregando aqui a página. Então, basta digitar lá, ó, Biblioteca Faculdade de Pitágoras. Vocês vão achar essa página aqui, ó. Pitágoras, você pode até anotar o endereço que quiser. Pitágoras.com.br/institucional/bibliotecas/. Lá existem duas possibilidades. Quando você entra aqui em catálogo online, vou clicar aqui para vocês visualizarem. Quando eu clico em catálogo online, ele vai para um sistema da instituição e aqui você tem acesso aos livros da biblioteca física. Então, se eu digitar aqui, ó, eu consigo saber quais livros tem lá na biblioteca física, para lá ir lá na biblioteca da Pitágoras, lá de Linhares, e fazer o acesso. Professor, já entrei nesse negócio aí, cacei qualquer tipo de livro, não achei nenhum. Não, tem sim, ó. Tá tudo que não existe. Tem, já fui lá, já vi. Só que você tem que ver o seguinte, porque aqui ele acha livros de várias instituições. Por exemplo, aqui tem os de Linhares, mas tem outros locais também. Aí o que você tem que ver é se o livro tá na de Linhares, né? Você pode ver até aqui, ó. Quer ver? Vamos ver um aqui. É só colocar lá em cima que aparece o nomezinho da instituição para vocês. Tem como filtrar aqui também, né? Aqui embaixo está mostrando também. Eu só queria mostrar isso aqui, ó. Você pode ver aqui quantos exemplares tem. Então aqui está mostrando que para esse livro só tem um, mas para outros aqui que a gente quer, tem vários. Deixa eu ver aqui o do Macardale aqui, que é um dos que a gente usa. Ixi, achou mais A biblioteca física não está funcionando não, né, professor? Eu acho que está funcionando para pegar, não tenho certeza. Tá, aqui depois vocês dão uma olhada. Quem quiser pegar, pode procurar por aqui, tá? Aqui eu não vou ter que ficar refinando a busca, não estou afim de ficar fazendo isso agora, não. O que eu, na verdade, quero mostrar é outra coisa para vocês. Então, aqui é no catálogo online para você ver o que tem lá na biblioteca física. Esse aqui é o que eu queria mostrar para vocês, ó, que é a biblioteca virtual. Essa é a parte legal da instituição. Isso aqui é muito legal. Ele vai entrar aqui nessa área e aí você pode fazer login. Ó, no meu caso, eu como sou professor, eu entro como colaborador. Mas no caso de vocês, vocês vão procurar aqui, ó, login acadêmico. Então, ó, vou clicar aqui no meu colaborador, mas vocês vão entrar aqui. Lá ele vai pedir, vai me direcionar, vai me pedir o meu e-mail institucional. Eu imagino que com vocês seja algo muito parecido, só que vocês vão entrar lá como login acadêmico. Então, estou entrando aqui com o meu login institucional, minha senha, e aí ele vai me direcionar para uma série de bancos de livros virtuais. Então, todos esses bancos aqui, ó, oferecem livros ou artigos. Dois legais para acessar é o Biblioteca Virtual 3.0 e o minhabiblioteca.com.br, eu acho, sei lá, não dá para ler aqui muito bem o que está embaixo. Mas é esse daqui, ó. Eu vou clicar nesse daqui
Deixa eu ver aqui quem está entrando. 3 pessoas. E aí, ó, cliquei em minha biblioteca, ele veio para essa página. Estão visualizando aí, ó? Então, né? E aí eu vou acessar aqui, ó, acessar portal. Aqui ele já abriu uma nova aba aqui em cima. Aqui eu tenho um número gigantesco de livros no formato PDF que eu posso consultar. Ele vai abrir aqui. O problema é que aqui com... já até deixei aqui num aqui, ó. Fisiologia do exercício, Andrade, Marília dos Santos, Lira, Cláudio, André. Deve mostrar a capa dele aqui. Tá meio lento porque a gente está no Microsoft Teams, aí ele fica lento, né? Porque eu ainda estou usando a internet. Mas aqui ele está mostrando o livro. Vou botar aqui, ó, continuar lendo, porque eu já tinha acessado ele. E aí ele vai me mostrar o livro em PDF. Então, nesse banco de dados, vocês têm acesso a praticamente todos os livros. Quase todos os livros que eu apresentei ali, que eu vou mostrar mais à frente, eles estão aqui. Então, aqui eu tenho o livro em si, ó. Tem as páginas, só é um pouco ruinzinho de ler, né? Às vezes, ler por aqui, para quem não gosta muito de computador, nem sempre a pessoa se adapta bem. Às vezes, a pessoa prefere o livro físico, né? Mas por aqui dá para você ler bastante coisa. Vamos passar aqui para os capítulos logo. Então, a gente vai falar, por exemplo, ó, nessa seção 2. O conteúdo que eu vou começar falando hoje é dessa seção 2, obtendo energia para o exercício. Fontes de energia. Então, ó, aqui ele já tem, isso aqui é o livro propriamente dito, ó, com as diferentes páginas, explicando tudo que a gente vai ver, vai falar um pouquinho hoje, tá nesse capítulo aqui, por exemplo, desse livro 2. Então, professor, não tá aparecendo você. Não, peraí. Estão vendo aí, ó? Então eu tô aqui na página, na seção 2 do livro, e aqui eu tô no capítulo de fonte de energia para atividade física, que é o que a gente vai falar hoje desse livro aqui. Então aqui eu consigo acessar vários livros, tá? Para quem não consegue ir lá na biblioteca fazer a retirada, dá para buscar esses livros em PDF por aqui, tá? Então aqui tá falando de tudo que a gente vai abordar hoje. É só entrar nesse sistema de minha biblioteca virtual. A única coisa que vocês precisam ver é em relação ao login e senha, que deve ser o mesmo que vocês usam aí no AVA, creio eu, ok? Qualquer coisa é só colocar a senha que usa na biblioteca. Talvez deve ser, pode ser que seja a mesma também. Pessoal, então vamos lá. Já falei demais. Agora eu vou dar continuidade aqui. Então, esses livros aqui são os livros que a gente vai usar na nossa disciplina. Qualquer livro de fisiologia do exercício vai ter os capítulos que a gente vai abordar, beleza? Qualquer um. De modo geral, só para vocês terem ideia, o que eu uso é esse aqui, ó, mas eu uso muito esse e esse aqui, ó. Esses dois, na verdade, eu coloquei eles aqui embaixo também, é porque depende da edição. Essa edição é a 9ª edição. Esse aqui é o do Scott Powers, tá? Tanto esse quanto esse é o mesmo livro, só que esse aqui é a edição mais nova. E aqui o do McCardley, que é outro que eu uso bastante, só que essa aqui é a 7ª edição e essa aqui já é a 8ª. Então, esses dois são os que eu uso bastante, mas qualquer livro de fisiologia vai ter os conteúdos que a gente vai abordar. Deixa eu ver aqui que chegou mais alguém. Olha só, como eu falei para vocês, o calendário ele está um pouco exprimido, tem algumas aulas, algumas semanas de feriado e tudo,
E eu vou começar do livrinho básico de vocês, lá daquele livrinho que fica lá no AVA, pela unidade 1, seção 1.3. Por que você não vai começar na seção 1.1? Explico por quê. No livrinho de vocês, aqui eu tirei um print lá do livrinho de vocês, para vocês entenderem por que a gente não vai falar dessas seções 1.1 e 1.2 e vamos direto para cá. A seção bioenergética e metabolismo, que é a unidade que a gente vai estar trabalhando, a seção 1.1 é uma seção que fala sobre organização e adaptações celulares básicas. Na verdade, essa seção 1.1, ela vai explicar o que é a célula, o que é o núcleo da célula, o que é a mitocôndria da célula. Quer dizer, isso é conteúdo que, teoricamente, já era para vocês ter visualizado, que você vê lá em disciplina de ciências celulares, não sei como é que é o nome aí, mas muito possivelmente vocês já viram isso. Nem é conteúdo da fisiologia propriamente dito, tá? Eu vou disponibilizar lá no AVA os meus slides, mas eu não vou ficar falando do que é a célula, membrana fosfolipídica, né? Vou partir da ideia que você já tem uma noção básica do que é uma célula. A seção 2, ela fala sobre nutrientes. Ela vai explicar sobre a organização dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, que é um conteúdo importante para a gente entender a seção 1.3, mas vocês já têm uma disciplina de nutrição dentro da grade curricular de vocês. Então não faz sentido eu ficar explicando o que é uma proteína, o que é um carboidrato, sendo que vocês já viram isso na disciplina, né? Se não viram, vão ver alguma coisa. Então a gente vai começar na parte que está relacionado mesmo à fisiologia do exercício, que é as vias relacionados à produção de energia. Ok para vocês? Tudo bem isso? Sim, sim. Então, o que acontece? Nas provas, a única coisa que a gente vai cobrar é dessa seção 1.3. Mas lembrando, para valer ponto adicional para a prova, eu vou pedir que vocês façam lá as atividades que estão no portal dessas sessões também. Vocês vão ver que são atividades muito simples, né? Vai perguntar o que é uma célula, o que é uma mitocôndria, são coisas muito simples que estão aqui nessas sessões 1.1 e 1.2. E na seção 1.3, o livro começa falando dessas vias de produção de energia, mas como eu disse para vocês, o livro ele é muito básico. Vocês vão ver que esse conteúdo aqui, ó, eu dividi ele em 3 partes, eu vou dar ele em 3 aulas, de tão complexo que ele é. Então, a gente vai abordar e vai aprofundar naquilo que realmente precisa ser aprofundado, ok? Bom, isso aqui eu já mostrei, os livros de referência. Vamos então para essa fisiologia do exercício, transferência de energia no corpo. Bom, eu gosto de colocar nesses livros que eu mais utilizo aonde está o conteúdo que eu vou falar dessa aula. Por exemplo, se você pegou esse livro de fisiologia do exercício do McArdley, os conteúdos dessa aula de hoje estão nos capítulos 6 e 7 desse livro. Se você pegou o livro de fisiologia do exercício do Scott Powers, lembra sempre de olhar o nome do autor, tá? O conteúdo dessa disciplina vai estar nos capítulos 3 e 4. Se você pegou o livro da Larry Kenny, o conteúdo dessa disciplina vai estar no capítulo 2. Então, vocês podem estudar por qualquer um dos livros, vocês podem usar aquele livro que o linguajar tiver mais fácil para vocês. Sugiro até nesse primeiro dia, dar uma olhada em cada um, ver como é que é, e escolhe um ali e usa ele como base, que já vai estar ajudando bastante. Deixa eu ver que chegou mais alguém aqui. Bom, a gente começa então falando do que a gente vai falar hoje, que é a transferência de energia, né? Como o organismo utiliza a energia. Energia não é possível definir energia em termos concretos de tamanho, formato ou massa. A energia é um estado dinâmico relacionado à mudança. Quando a gente fala em energia, o que vocês conseguem pensar na cabeça de vocês? O que é energia para vocês?
Me dê um exemplo de algo que tem energia. O corpo. Corpo tem energia. E que forma o corpo tem energia? Por exemplo, Através da alimentação. perfeito. A energia vem da alimentação, né? Nós consumimos alimentos e isso nos dá energia, verdade. O que mais a gente pode pensar em energia? Luz elétrica é energia? Sim. É energia, né? Então, calor pode ser um tipo de energia? Sim. Também gera energia, né? Então, a gente tem vários tipos de energia. A energia ela pode ser classificada em algumas formas. Energia mecânica, então energia para movimentar alguma coisa. Energia na forma de calor para aquecer alguma coisa. Energia na forma luminosa, no caso da luz elétrica, da luz solar, perdão. Energia na forma elétrica, de condução, de energia elétrica. Energia na forma nuclear e energia na forma química. Deixa eu ver que tem alguém entrando aqui. Então, aqui são alguns exemplos de como essa energia pode se manifestar. Aqui eu botei uma imagenzinha do livro, né, que resume um pouco de como essas energias estão aqui. Energia luminosa, energia elétrica, energia nuclear, energia mecânica, que em função da queda d'água, energia térmica, energia solar, né? Então, vários tipos de energia aqui. A primeira lei aí relacionada à termodinâmica. Princípio da conservação da energia. A energia não pode ser criada nem destruída, mas transforma-se de uma forma para outra sem ser depredada. Ou seja, o nosso corpo não produz, não consome e não utiliza energia. Pelo contrário, a energia será transformada de um estado para o outro à medida que o sistema fisiológico sofre uma transformação contínua. Então, nós obtivemos energia através da alimentação. Então, quando a gente come um alimento, nós estamos adquirindo energia. Mas esses alimentos, né, o fruto, o trigo, o milho, a fruta, elas obtiveram energia de outras formas. Por exemplo, se a gente for pensar numa cadeia de geração, produção de energia, a gente pode pensar da seguinte maneira. A energia, a partir dos seres vivos da Terra, ele começa, por exemplo, com a energia obtida a partir das plantas. Elas capturam lá a energia nuclear, na forma de energia dos raios, né, do Sol, e transformam essa energia solar radiante, né, numa forma de energia química. Como? Transformando a energia em glicose, lipídio e proteína. Ou seja, há uma transformação da energia que vem do Sol em uma energia do tipo química. Esse negócio de ficar toda hora entrando é complicado. A internet está ruim aí, né? Tá caindo aí, pessoal. Viu o pessoal reclamando aqui. Bom, então, o que eu quero mostrar com isso daqui? Que a energia, a partir do Sol, ela é de alguma forma convertida em outros tipos de energia. No caso dos seres vivos, os seres vivos conservam energia na forma de energia química, transformando isso em alguns componentes ali, por exemplo, glicose, lipídio e proteína. E como nós, então, obtemos energia? Nós, seres heterótrofos, não podemos sintetizar o nosso próprio alimento, então a gente se alimenta de outros organismos. Então, numa cadeia alimentar, a gente tem lá os insetos consumindo lá a planta, que obteve energia através do sol, aqui o sapinho aqui consumindo lá, por exemplo, essa borboleta, a cobra lá consumindo lá o sapinho e por aí vai. Então, isso vai envolver uma cadeia alimentar onde nós, seres humanos, nos alimentamos, por exemplo, de animais
e de vegetais, né, da onde nós obtemos a nossa energia a partir dos carboidratos, lipídios e proteínas. Ou seja, carboidratos, lipídios e proteínas são os alimentos da onde a gente obtém a energia e nós armazenamos essa energia numa forma química, tá? Então, é a partir daí que nós vamos obter nossas fontes energéticas. Bom, qual é, então, a moeda corrente do nosso organismo pelo qual é possível realizar trabalho? Quando a gente fala que nosso organismo obtém energia de forma química, nós temos uma estrutura química onde o corpo só consegue utilizar energia química se ela estiver numa estrutura molecular. Essa estrutura molecular, ela tem um nome, que a gente chama ela, inclusive, de moeda corrente. Vocês já ouviram falar sobre isso? Uma forma onde o organismo obtém energia, uma molécula fundamental para se obter energia no nosso organismo? Uma corrente não. Acho que sim. Vocês já ouviram? E o que seria essa molécula? Eu não. Vocês já ouviram falar em ATP? Sim. Quem sabe o que é ATP? Trisfosfato. Adenosina trifosfato. Isso, adenosina trifosfato. Trisfosfato. Isso, eu vou explicar mais à frente. Essa estrutura química é a forma com que o nosso organismo armazena a energia, ou seja, numa estrutura química. E é a partir dessa molécula de ATP que nós conseguimos utilizar a energia que nós consumimos. Olhando o exemplo aqui ao lado, ó, vocês vão ver que tanto os carboidratos, como os lipídios, como as proteínas, elas vão, a partir do sistema digestório, se converter numa estrutura química simplificada, que é essa molécula chamada de ATP. Adenosina, que é uma estrutura química, porque são 3 fosfatos. É uma adenosina mais 3 fosfatos. Então, por isso o nome adenosina trifosfato. Então, tudo que a gente consome no nosso organismo, para que a gente possa, então, depois utilizar essa energia, ela tem que ser convertida em ATP. Por que que isso é importante? Porque quando a gente fala nas vias de produção de energia, todas elas vão fazer a mesma coisa. Elas vão tentar sempre gerar a molécula que o corpo consegue utilizar na forma de energia, que é essa molécula aqui, chamada adenosina trifosfato. Ou seja, uma molécula de adenosina mais 3 grupos fosfatos. Ok? Então, aqui é um exemplo de que os substratos energéticos, carboidratos, lipídios e proteínas, que são as nossas fontes de energia, elas precisam ser convertidas nessa molécula aqui, chamada de adenosina trifosfato. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Esse ponto é importantíssimo para a gente poder continuar. Sim, professor. Ok? Dá para entender. Beleza. Vocês chegaram a ver quem teve alguma disciplina aí de nutrição? Alguns já tiveram. O oitavo Nós já período. E aí, vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Sim. Beleza. E na matéria de Joami também. Joamir também, que é de que a disciplina? Ciências celulares e moleculares. Beleza. Então vocês tiveram uma noção básica do que é essa molécula e a importância dela, certo? Sim. Beleza. Deixa eu ver aqui que entrou mais alguém. Então, resumindo, tudo no nosso corpo, se eu precisar de energia, primeiro ela vai ter que ser convertida nessa molécula de adenosina trifosfato. Então, essa molécula de ATP, ela é a partir dela que tudo acontece no nosso organismo. Por exemplo,
para que você tenha contração muscular, para que você contraia o seu músculo, você vai precisar gastar energia. E gastar energia significa utilizar essa molécula de ATP. Aqui está dando um exemplo do que é essa molécula de ATP. Ó. Aqui a gente consegue ver a adenosina. O que é a adenosina? Ó, é uma estrutura química formada por uma ribose e uma adenina. Então aqui está mostrando o que é a adenosina, tá? Que é a letra A aqui, ó, adenosina, é toda essa estrutura química aqui, mais 3 moléculas de fosfato, ó. Primeira molécula de fosfato, segunda molécula de fosfato e terceira molécula de fosfato. Então isso forma a adenosina tri-3-fosfatos que a gente vê aqui. Então toda a energia, tudo que acontece no nosso organismo vai depender dessa... Cadê o mouse aqui? Tudo o que acontece no nosso organismo vai depender da utilização desse ATP. Então, para contrair o músculo, eu vou gastar a molécula de ATP. Para manutenção dos impulsos nervosos e a manutenção das células neurais, eu vou ter utilização de ATP. Para produção de hormônios, secreção de hormônios a partir das glândulas endócrinas, vai ter utilização de energia. Para o sistema digestório, quando você se alimenta, você, para digerir o alimento, olha só que interessante, você consome lá carboidrato, ele te dá energia, certo? Mas antes você precisa digerir aquele carboidrato. E para digerir, você gasta energia. Como? Gastando molécula de ATP. Para formar músculos, ó, aminoácidos ocorrendo o processo de síntese de proteínas. Também vou gastar ATP. Ou seja, para aumentar a massa muscular, para ter hipertrofia, eu preciso ter quantidades adequadas de ATP para poder construir músculo, tá? Então, isso mostra a importância do ATP. Para manter o sistema circulatório funcionando, o coração trabalhando, por exemplo, vou ter gasto de ATP. Ou seja, o nosso organismo está constantemente gastando ATP. Portanto, ele precisa constantemente também ressintetizar ATP. O que seria ressintetizar ATP? Formar novamente esse ATP, que é o que a gente vai ver mais à frente. Como que esse processo ocorre. Tudo bem até aqui? Deu para entender a importância dessa molécula? Sim. Beleza. Então, aqui está um exemplo do que acontece com aquela molécula de ATP lá. Ó. O ATP fornece energia química para a contração. Então, quando você está tentando correr, por exemplo, para que seu músculo possa exercer o processo de contração, ele vai precisar utilizar aquela molécula de ATP. Ou seja, ele vai ter que quebrar essa molécula de ATP, né? Vai sofrer lá o processo de hidrólise, ele vai utilizar essa molécula de ATP. Quando o músculo utiliza essa molécula de ATP, deixa eu ver aqui que tem alguém entrando. Então, quando o teu organismo utiliza essa molécula de ATP, ele gasta um grupo fosfato. Lembrando que são 3. E aí, o que você forma? Você forma uma molécula. Então, se você utilizou a molécula de ATP, ela não vai desaparecer totalmente. Ela vai... você vai utilizar parte da energia dela. E aí, essa molécula de ATP, ela vai se transformar numa molécula chamada de ADP. Por que ADP? Adenosina de fosfato. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Lembra que eu falei que a molécula de ATP ela tem 3 grupos fosfatos? 1, 2 e 3. Entre um grupo fosfato e outro, eu tenho uma ligação que conserva a energia. Então, se eu quero obter energia dessa molécula de ATP, basta remover um grupo fosfato.
Então, se eu tiro um grupo fosfato, vamos imaginar que eu ranqueei esse grupo daqui. Eu vou ter uma molécula com apenas 2 grupos fosfatos. Por isso, a gente está vendo aqui, ó, o nome de ADP. Ou seja, eu removi um grupo fosfato, gerei energia para o músculo contrair, e essa molécula, que antes tinha 3 fosfatos, passa a ter 2 fosfatos, por isso ela é chamada de ADP. Então, o músculo vai contrair e você vai iniciar o processo de começar, por exemplo, a correr. E aí, o que você precisa? Para você continuar correndo, porque você vai dar a primeira passada, gastou a molécula de ATP, gastou a sua energia na forma química. Para você continuar correndo, você vai depender das vias energéticas, que nós vamos falar que são 3 vias energéticas, vias aeróbias e anaeróbias, e elas vão ser responsáveis por ressintetizar o ATP. O que significa ressintetizar o ATP? Pegar essa molécula de adenosina com 2 fosfatos, incluir mais um fosfato para que ela então se torne novamente uma molécula com 3 fosfatos e, portanto, possível de ser utilizada pelo músculo esquelético. Confuso isso? Ou deu para entender até aqui? Eu acho que deu para entender. Para entender. Deu para Pessoal, entender. parece bobo, mas isso é muito importante para a gente entender os próximos passos. Então, tenham isso em mente. Nosso organismo utiliza molécula de ATP. Quando ela é quebrada, o que significa? Que ela vai perder um grupo fosfato. Ela vai se transformar em adenosina difosfato, ou ADP. Para que o músculo continue a contraindo, eu preciso ressintetizar, ou seja, formar novamente ATP, e é por isso que a gente vai falar da importância dessas vias energéticas. Então, a gente pode resumir essas vias em 2 partes. Os gastos de ATP, que são realizadas por enzimas responsáveis por quebrar essas moléculas. Toda enzima que quebra a molécula de ATP é chamada de ATPases. Ou seja, são enzimas que quebram um grupo fosfato, liberando energia para o músculo contrair. E nós temos as enzimas relacionadas à renovação desse ATP, né? ou da ressíntese da ATP. São um conjunto de enzimas e essas enzimas fazem parte dos sistemas energéticos. Ok? Beleza. Só para vocês terem uma ideia, por que o nosso organismo precisa constantemente ressintetizar ATP? Será que eu não tenho ATP em quantidades suficientes no meu organismo? Por exemplo, será que quando eu me alimento de carboidrato, proteína ou lipídio, todo o carboidrato ele é automaticamente armazenado no meu organismo na forma de ATP? O que vocês acham? Será que quando eu como um pão, o pão inteiro é convertido em ATP? O que vocês acham? Não, acho que não. Acho que não. Não, Pode virar glicose. Isso aí. Por exemplo, carboidrato ele é armazenado em outras fontes de energia, que é o que a gente vai discutir. Uma parte daquele carboidrato pode virar ATP, mas é só uma pequena quantidade. E por que isso acontece? Vou explicar, ó. Aqui diz o seguinte, ó, a reserva de molécula de ATP no organismo, ela é em torno de 80 a 100 gramas. Por quê? O nosso organismo, para ele armazenar aquele carboidrato na forma de ATP, ele não consegue converter todo o carboidrato em ATP de forma imediata. Ele consegue armazenar uma pequena quantidade só, que é em torno de 80 a 100 gramas. Eu estou falando do carboidrato, tá, pessoal? Mas a gente vai ver que tanto os lipídios como as proteínas também podem gerar ATP. São todos substratos energéticos. Alguém ia falar alguma coisa? Eu cortei? Não, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês? A reserva no nosso organismo de ATP ela é em torno de 80 a 100 gramas.
Ah, mas isso é muito ou é pouco? Bom, de 80 a 100 gramas de ATP, ela é o suficiente para gerar mais ou menos 2 segundos de contração. Ou seja, se você precisar manter uma contração muscular por mais de 2 segundos, tudo isso que estava reservado vai se esgotar. Ou seja, você vai ter que constantemente ressintetizar isso. Isso mostra a importância dos sistemas energéticos responsáveis por ressintetizar isso daqui. Por quê? Porque a quantidade armazenada ela é muito pequena e ela se esgota muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, ó, um atleta de endurance, um atleta de longa maratona, ele gera 20 vezes o dispêndio de energia de repouso através de uma corrida, uma maratona, com duração um pouco mais de 2 horas. Isso corresponde, durante uma maratona, um total de ressíntese de ATP de 80 quilos. Ou seja, ele precisa ressintetizar 80 quilos de ATP durante a corrida. Porque durante a corrida, se ele fosse usar apenas as reservas que ele já tem fisiológica, seria 80 gramas só, por exemplo. Ou seja, ele precisa ressintetizar durante a corrida uma grande quantidade, porque o corpo não tem a quantidade o suficiente armazenada para realizar uma corrida. Tá claro isso na cabeça de vocês? Alguém acha que quer comentar alguma coisa, eu cortei. Sim. Beleza? Então isso tudo é para destacar a importância desses sistemas de renovação de energia. Bom, eu vou falar só disso aqui rapidamente. Para a gente entrar na outra parte, eu faço uma pausa. Bom, para a gente fazer essa pausa aí, já são 8h10, uma coisa que a gente precisa saber, ó, a produção metabólica de ATP, essa ressíntese de ATP, envolve reações químicas chamadas de anaeróbias e reações químicas aeróbias. O que é uma reação química anaeróbia? Uma reação química que, para gerar ATP, eu não preciso de oxigênio. E o que é uma reação química aeróbia? É uma reação química onde, para ressintetizar o ATP, eu preciso de oxigênio. Então, nós temos duas principais vias de ressíntese de ATP. Vias anaeróbias e vias aeróbias. Ok? Certo disso? Pessoal, muito possivelmente vocês já ouviram falar em exercícios aeróbios e exercícios anaeróbios. Que exemplo vocês conseguem me dar aí de um exercício aeróbio? Esteira. Corrida. Aeróbio? Aeróbio. Maratona. Corrida de longas distâncias. Corrida, Corridas de longa distância, né? Seria um tipo de exercício aeróbio. E se for uma corrida de 100 metros? Anaeróbia. Anaeróbios. Então eu consigo correr sem respirar, por exemplo? Não. Não. Não? 100 metros, professor, eu acho que alguns atletas até não respiram, né? É isso que eu queria chamar a atenção. Vocês já viram prova de natação, acho que é os 50 metros, né? Que é a mais curta? Isso. Também eles nem respiram. O pessoal não faz a prova sem respirar? Não entra lá debaixo d'água, sai dando as braçadas, chega lá no final sem respirar? Poucos segundos, não consegue. Por aquela lógica lá que a gente mostrou lá no início, a contração muscular com base no ATP armazenado não dura em torno de 2 segundos só? Não foi o que a gente viu ali? Isso. Foi. Durante a prova de natação, ele não gasta só 2 segundos para sair do início da piscina até o fim, né? Nos 50 metros. Ele gasta um pouco mais, não é? Sim. Concordam comigo? Sim. Então ele precisou, em algum momento, respirar. Quer dizer, ele precisou respirar, não. Em algum momento ele precisou gerar ATP. Será que quando ele faz isso, que ele entra lá debaixo d'água, ele não tem oxigênio para respirar, mas ele consegue, né, de alguma forma, produzir ATP para completar lá o nado 50 metros lá, por exemplo. Então, só quero mostrar para vocês que o corpo ele tem formas de
produzir energia de forma anaeróbia, ou seja, sem a necessidade de obter oxigênio. Embora o que a gente vai discutir mais à frente é que existem vantagens e desvantagens de cada sistema. Cada sistema apresenta vantagens e desvantagens, ok? Vamos lá. Agora eu vou começar a falar sobre os sistemas energéticos, mas aqui já está 8h12 agora. Deixa eu ver aqui. Vou só dividir aqui, vou parar aqui para a gente fazer uma pausa. Então, eu disse para vocês que nós temos dois sistemas energéticos. As vias anaeróbias e as vias aeróbias. Quando a gente fala de via de geração de ATP de forma anaeróbia, nós temos uma subdivisão. Nós temos a via chamada de ATP fosfocreatina, ATP-CP ou ATP-PC, tanto faz. ATP é a molécula de ATP. Fosfocreatina eu vou mostrar mais à frente para vocês o que é isso daqui, ó. Essa via anaeróbia é também chamada, essa primeira aqui, ó, é também chamada de anaeróbio alático, tá? A outra via anaeróbia envolve uma via chamada de glicólise anaeróbia, também conhecida como via anaeróbia lática. Então, perceba nesses dois termos, ó, anaeróbio alático e anaeróbio lático. Quem sabe me dizer qual a diferença dessas duas palavras, lático e alático? Já ouviram falar nesses termos? Sim. Então, eu já ouvi, porém eu Fala a diferença. dos dois. O lático lático é quando tem a concentração de lactato. E alático é que não tem lactato. Perfeito. Então, ó, quando falar em anaeróbio, não depende de oxigênio. Quando falar de alático, significa que eu não tenho produção de lactato. Quando falar de anaeróbio lático, significa que eu tenho produção de lactato. Ou seja, não depende de oxigênio, mas gera lactato essa via aqui. Essa via aqui não depende de oxigênio e também não gera lactato. Depois, mais à frente, eu vou explicar como é que isso acontece. Mas, basicamente, esses dois pontos iniciais é importante para a gente entender. E, por último, a via aeróbia, chamada também de fosforilação oxidativa, ou sistema aeróbio. Essa via aqui, por exemplo, envolve um negócio chamado de ciclo de Krebs. Já ouviram falar? Ou ciclo do ácido cítrico? Sim, professor. Só ouviu falar. A gente viu no semestre passado, na matéria de nutrição, mas o professor também antes, né? Mas a gente só viu, assim, não pegou a fundo, não. A gente não vai. A intenção também não é aprofundar nas vias não é aprofundar em todas as reações químicas, não. Mas a gente precisa ter um entendimento básico de como que isso aqui acontece para a gente começar a entender quais são as vantagens e desvantagens de ambas as vias. Tá? Mas o que eu quero que vocês gravem para a gente encerrar essa primeira parte é o que é anaeróbio. Então, toda vez que eu falo de uma via anaeróbia, significa que a ressíntese de ATP não depende de oxigênio. E dentro do anaeróbio, eu tenho dois subtipos. Alático, que não tem produção de lactato, e o lático, que tem produção de lactato. E a terceira via, que é a via aeróbia, que é a via que depende de oxigênio para gerar energia. Ok? Beleza isso? Vamos fazer a nossa pausa. Agora são 8h15. 8h16 aí, umas 8h35 aí, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Ok. Só vou fazer uma pausa aqui, porque esse vídeo eu vou ter que jogar no YouTube. Pessoal, ó, me lembra aí, hein? Quando a gente voltar, vocês me lembram de gravar esse negócio, hein? Beleza? Beleza. 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 Valeu. Daqui a pouquinho eu tô de volta.